Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao Evangelho Negociável Responde, né? A dúvida dessa semana tem a ver com uma frase que é usada, né, como um jargão de defesa, né, de muitos falsos profetas quando recebem algum tipo de crítica, né? Ele e os defensores já vêm com aquela frase mágica, né? Não toqueis no ungido do Senhor. Não toqueis no ungido do Senhor. Aquela velha história. Faz sentido, então, que quando nós discordamos de alguém em relação a alguma coisa que ele prega, nós não podemos falar nada, né? Os falsos profetas são intocáveis, está todo mundo isento de crítica, faz sentido isso? Então a primeira coisa que a gente tem que buscar é a origem dessa frase, tá? A origem dessa frase, uma das passagens que nós podemos ver, está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 26, no versículo 9, que nós vamos ler aqui, olha. Davi, contudo, disse a Abissai, não mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Né? Daí é que surge essa história, e não toquei no ungido. Mas quando nós lemos aqui os contextos, né, do livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, na verdade, você vai ver que esta história aqui, o que está acontecendo? Saul, que era rei, né, em Israel, tinha sido realmente ungido rei de Israel. E por ter se virado contra Deus e ter virado as costas a Deus, ele perdeu seu reinado, e quem iria assumir esse reinado era Davi. E Saul começa a perseguir Davi de forma absurda. E em dado momento, Davi tem a chance de matar o rei Saul. E aí é onde a gente chega nesse versículo aqui que Abissai fala, não, vamos lá matar ele agora. E Davi fala, não, como é que nós vamos matar o ungido do Senhor? Como é que nós vamos tocar o ungido do Senhor e ficar impunes, né? Muito bem, então quando nós começamos a olhar a origem desse jargão, que é uma frase que está na Bíblia, mas que para estes está totalmente destonado do seu contexto, a gente já descobre que o tocar no ungido aqui é matar, né? Fazer mal a alguém. Muito bem. A crítica, quando nós criticamos um argumento, nós não estamos matando ninguém, nós não queremos matar ninguém e tampouco agredir alguém. Então você já começa a perceber a desonestidade intelectual dessas pessoas quando elas usam essa frase a título de se blindar de críticas. Isso eu acho muito errado. E aí é que nós deveríamos, então, além de buscar a origem dessa questão, ler o que a Bíblia fala sobre os pastores que não são fiéis à palavra de Deus. Então eu queria que você também abrisse a sua Bíblia lá em 1 Timóteo, no capítulo 5. E aí nós vamos ler aqui o versículo 19 e 20. Versículos 19 e 20. Não aceite acusação contra um presbítero se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público para que os demais também temam. Muito bem. Primeiro o que cabe esclarecer é que presbíteros e pastores na Bíblia é a mesma coisa, tá? Essa divisão que algumas igrejas fazem, você está presbítero, você está abaixo do pastor, biblicamente isso não existe, tá? É a mesma coisa. Então, o que a Bíblia fala? Se o pastor ele é fiel, ok. Se alguém fizer uma acusação contra ele, que vá como 2, 3 testemunhas, né? Não aceite um mimimi isolado. E se ele estiver errado, ele deve ser repreendido publicamente, tá? Então essa blindagem contra críticas de teologias mentirosas, argumentos falaciosos, usando, né, não toqueis no ungido, isso não faz o menor sentido, nem textual, né, nem contextual, e na verdade isso é uma falácia, né? As pessoas usam essa frase porque lhe faltam argumentos. Esses falsos profetas que invocam essa frase como se fosse um mantra, na verdade eles se escondem, né, mas também demonstram a sua fragilidade textual bíblica, a sua infidelidade para com Deus e querendo atribuir a si uma blindagem que nenhum de nós aqui tem. Porque a Bíblia é muito clara, se estivermos errados, temos que ser repreendidos publicamente. Então, não existe esse negócio de não toqueis no ungido do Senhor, tá bem? A gente se vê aí numa próxima para tirar mais dúvidas. Então, um abraço para todos vocês.